Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.5, exercício número 17. Vamos ao enunciado. Encontre dy dx por derivação implícita. Tangente a menos 1 de x² y igual x mais x vezes y². Bom, primeiramente vamos falar aqui, dessa função tangente a menos 1, que não é 1 sobre tangente. Tangente a menos 1 é a função que conhecemos como arquitangente. Então, fica arquitangente de x² vezes y igual a x mais xy². Essa é a função. Bom, queremos obter aí, o diferencial dy dx. Dy dx é a mesma coisa que y'. Então, nós vamos derivar a função. Toda vez que a gente derivar em relação a y, vamos multiplicar por y', que é o dy dx, tá? Que seria aí aplicar a regra da cadeia. Então, primeiramente, vamos derivar desse lado. Temos aqui regra da cadeia, porque tanto x quanto y está dentro da função arquitangente. Então, deriva o arquitangente. Então, a gente tem aí, a derivada de arquitangente é 1 sobre 1 mais o x ao quadrado. Nesse caso, o nosso x seria x² vezes y. Então, é x² vezes y ao quadrado. Essa é a derivada de arquitangente. Aí, agora, aqui dentro, temos um produto, entre duas funções. Uma é função de x, outra é função de y. Então, a gente utiliza a regra do produto. Qual a regra do produto? Deriva a primeira, derivada da primeira é 2x, copia a segunda é y. Copia a segunda, aí mais copia a primeira é x². E deriva a segunda, a derivada de y é 1. Toda vez que eu derivar o y, eu multiplico por y', tá? Que é o que eu estou procurando, que é o dy dx. Aí a gente vai ter igual, a derivada desse lado terminou. Aí aqui a derivada, temos um x que está sozinho, a derivada de x dá 1. Aí, mais aqui, x vezes y², temos novamente um produto. Aí a gente faz derivada da primeira dá 1, copia a segunda do jeito que está, y². Aí mais, copia a primeira função, que vai ser o x, e deriva a segunda função, derivada de y² dá 2y. Como eu derivei em relação a y, eu multiplico por y'. E aí está derivada a nossa função. Agora eu tenho que isolar o y'. Então, vamos ficar com os seguintes termos, Tudo que y' para cá, tudo que não é, vai para lá. Então, desse lado aqui, a gente vai ter o x² vezes y', x² y', que fica dividido por todo esse termo aqui, que é 1 mais, desenvolvendo esse termo, fica x² y². Aí, desse lado aqui de y', a gente tem todo esse termo aqui, que passa para lá menos 2 vezes x vezes y vezes o y'. Isso é igual. Desse lado que não tem y', são esses dois termos, 1 mais y², e esse termo aqui passa para lá negativo, esse termo dividido por todo esse termo aqui. Então, passa menos 2xy, que é dividido por esse termo aqui, 1 mais x², y², como a gente já havia desenvolvido aqui. Agora, o y' que está aqui, nos dois termos, eu coloco em evidência. E para facilitar, eu já posso tirar o mínimo comum aqui desses dois termos, para facilitar aí a simplificação. O mínimo múltiplo comum entre esses dois termos vai ser 1 mais x² y², que é esse próprio termo. Dividido por ele mesmo, dá 1 vezes o termo de cima, fica o x². Aí aqui dividido
por 1 dá ele mesmo, menos 2xy, que vai multiplicar todo esse termo. 1 mais x à quarta, y quadrado. E todo esse termo aqui multiplica o y' que eu coloquei em evidência. Isso tudo é igual. Desse lado, também podemos tirar um mínimo múltiplo comum entre os dois termos. Aqui fica 1. Aí aqui a gente vai ter que o mínimo múltiplo comum é 1, mais x à quarta y quadrado, dividido por 1, dá ele mesmo. Então, vai ficar 1 mais x à quarta y quadrado, que vai multiplicar o termo de cima, que é 1 mais y quadrado. Aí a gente vai ter esse termo dividido por ele mesmo, dá 1, vezes o menos 2xy. Aí o que a gente tem? Simplificando, esse termo aqui está dividindo dos dois lados, né? Ele corta. E aí a gente vai ficar com y' sendo igual. Aqui a gente desenvolve esse termo, 1 vezes 1. Aí 1 vezes o y quadrado, mais y quadrado. Aí x à quarta, y quadrado vezes 1, mais x à quarta, y quadrado. E x à quarta, y quadrado vezes y quadrado dá mais x à quarta, y à quarta. Somos expoentes aí da variável y. E aí menos o termo 2xy. Tudo isso daí fica dividido por esse termo que vai passar dividindo. Aí aqui a gente tem x quadrado, distribuindo esse termo fica menos 2xy. Distribuindo para esse termo, fica menos ali 2, o x está na primeira potência aqui, a quarta aqui fica x à quinta, soma as potências. O y aqui é a primeira potência, aqui é a segunda, soma as potências, fica y ao cubo. Essa é a derivada implícita da função. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!